Atos capítulo 9, vamos ler alguns versículos. Versículo de número 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E você diz amém. Pode sentar. Eu quero falar de alguns pontos dessa passagem. Não tenho intenção de falar sobre a vida do apóstolo Paulo, que é complexo, dá um livro, dá vários encontros de estudo. Por isso eu quero pontuar algumas coisas apenas. Até então chamado Saulo, nós podemos perceber o zelo de Saulo nessa atitude de pedir autorização ao sumo sacerdote para ir a outras cidades para perseguir os cristãos. E é interessante, o capítulo 9 começa dizendo: Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Isto por quê? Porque Saulo está entre aqueles que consente, que concorda, que estão de acordo com o assassinato do primeiro mártir Estevão. Ele estava lá cuidando da capa daqueles que foram apedrejar Estevão. Então Paulo, se inspirando nessa ação,
ele vai e pede autorização, cartas que lhe autorizem ir às outras cidades e com isso ele prenda, ele espanque, ele arranque o pai de seus filhos, a mãe de seus filhos, e coloque em prisões e consinta na morte. Ele vai ser um instrumento de perseguição, um instrumento de dor, de sofrimento aos primeiros cristãos. E apesar de ser esse instrumento, mas isso demonstra o quanto ele é zeloso, porque no coração dele, na mente dele, ele está servindo a Deus, ele está cuidando da purificação daquela religião que ele entendia ser a religião que conduzia ao Criador, ao Eterno. Como ele mesmo diz em suas cartas, ele era fariseu, entre a sua idade um dos mais zelosos, não tinha quem se comparasse a ele no zelo, tanto no zelo de estudar, como no zelo de praticar, como no zelo de servir. Então se vê no apóstolo Paulo um zelo grande em servir a Deus, mas esse zelo, ele se perde na ignorância. E olha que ele não se achava ignorante, e dependendo do assunto ele não era ignorante. Ele era ignorante quanto ao caminho da salvação, ele era ignorante quanto ao meio proposto pelo próprio Deus para que o homem fosse salvo. Mas no que diz respeito a outros assuntos, inclusive da fé judaica, ele não era ignorante, ele era até doutor na lei. Mas essa ignorância quanto ao caminho, ao que Deus propôs como caminho, isso torna ele alguém que, ao invés de servir, de ser frutífero para o Senhor, ele se torna alguém que se opõe a Deus. Ele se torna alguém que vai lutar contra Deus. E aí nós aprendemos aqui algo muito importante. O zelo é de extrema relevância para quem deseja servir ao Senhor. O zelo é requerido de quem é chamado para servir a Deus. No mais, irmãos meus, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede zelosos no servir. Ele escreve isso aos Romanos. Então o zelo é de extrema importância. Zelo é traduzido por dedicação, empenho naquilo que se propõe fazer. Então, se eu me proponho a ser para Deus um servo, eu vou servir com o melhor que eu sou e tenho. Não é o melhor que eu queira ter, não é o melhor que eu pretenda ter ou que pretenda ser, é o melhor que eu sou e tenho agora, me preparando para que eu seja melhor e sirva melhor amanhã. Mas hoje eu sirvo melhor com o que eu tenho de melhor. Eu me dedico, eu faço o que faço para o Senhor, atentando para os detalhes de como se torna melhor aquilo que eu vou a Deus ofertar, entregar em forma de serviço. Paulo era zeloso e ele nos dá um exemplo de zelo. O zelo é de extrema necessidade, importância e relevância para o verdadeiro servo, o verdadeiro adorador.
Logo, se eu vou ser um pregador, se Deus me chamou para servi-lo como um pregador, como um mensageiro seu, eu vou me dedicar, eu vou me empenhar em pregar a melhor mensagem. A melhor mensagem, ela virá das orações que eu vou fazer diante de Deus, ela virá dos jejuns, da humilhação que eu vou estar diante de Deus me humilhando, ela virá dos estudos, dos momentos de estudos que eu tirarei para fazer e então me preparar, me adequar, me equipar para servir na mensagem como um pregador. Se eu vou ser o zelador da igreja, eu não vou ser aquele zelador que está varrendo e coloca a poeira debaixo do tapete, esconde no canto. Não, eu vou fazer da melhor forma. Eu não vou me atrasar naquilo que eu pretendo, que eu me dispus a fazer para Deus. Isso tudo fala de zelo, zelo, zelo. Paulo era zeloso. E veja bem, Jesus escolheu um homem para dar testemunho dele. Jesus dá testemunho dele para os simples e para os importantes desta terra. E quando Jesus escolhe este homem, Jesus conhece, e é importante que se tenha este homem. Jesus conhece que este homem é zeloso. Penso eu que Jesus, quando olha para Saulo e vê ele nesse zelo, pensando estar servindo a Deus, ele pelo contrário estava lutando contra Deus. Eu penso que Jesus olhava para Saulo e dizia: quando este zelo for devidamente aplicado para o meu serviço, esse homem vai ser uma bênção na minha obra, vai ser uma bênção no reino. É esse tipo de homem que eu quero me servindo. O selo do apóstolo Paulo. E Jesus marca um encontro com ele. Paulo não sabia, mas Jesus tinha na sua agenda um dia para ter um encontro com ele. Isso acontece no caminho de Damasco. Porque todo aquele zelo, toda aquela dedicação, Paulo também é portador de outra virtude muito importante para quem quer servir: coragem. Não esqueça, zelo fala de dedicação, fala de disposição, fala de fazer o melhor com empenho. Paulo, ele é portador de outra virtude também muito relevante: coragem, ousadia. O que acontece pós-encontro? Versículo de número 20: e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Espera aí, esse é o Saulo que alguns dias antes estava entrando nas sinagogas para arrastar crentes. Este é o Saulo que estava indo aos lugares onde os irmãos se reuniam para arrastá-los, manietá-los, prendê-los, açoitá-los, obrigá-los a negar Jesus. E agora ele está entrando nas sinagogas para pregar, para declarar, para afirmar que Jesus é o Cristo, que Jesus de Nazaré é o enviado de Deus para salvar o pecador.
Ele entrava na sinagoga para incitar os judeus que não haviam se convertido a permanecer na fé, no regime da lei. Ele entrava na sinagoga para incitar esses judeus a repudiar os cristãos, os do caminho, que era então chamado, a ter aversão. Ele entrava para incentivar os judeus a não reconhecerem a Jesus como Cristo, como Messias. E não passa muitos dias, a mensagem muda, a mensagem se transforma de uma forma radical. E porque a mensagem muda de uma forma radical? Porque o portador da mensagem mudou de uma forma radical. Tem que ter muita coragem para ir diante daqueles que você pregava uma coisa e pregar outra. Tem que ter muita coragem, sabendo da perseguição que existia contra os cristãos, para ir no meio deles, dos perseguidores, e dizer: vocês precisam se converter, vocês precisam reconhecer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. Tinha ousadia. Logo que ele é curado, logo que ele recebe oração, logo que ele é cheio do Espírito Santo, ele manifesta essa coragem agora no serviço ao Senhor. Porque antes esta coragem era manifesta contra o Senhor, lutando contra a igreja, perseguindo a igreja. Uma virtude que todo servo precisa ter: coragem, ousadia. Eu ouvi de um pregador recentemente que ele diz: uma das chaves da missão é a ousadia. Uma das chaves do evangelismo é a ousadia. Evangelismo é ousadia. É ousadia, é você chegar numa pessoa que não está preparada, não estava pensando em Jesus, em ouvir de Jesus, e você chegar a ela e pedir autorização e começar a falar de Jesus. É você romper daquela normalidade e chegar com a palavra de Deus. É alguém que está numa mesa de bar, é alguém que está, sei lá, no dia a dia, jogando conversa fora. São pessoas que estão pensando sobre outras coisas, e você romper isso e falar: eu posso falar de Jesus para você. É chegar onde as pessoas estão, é chegar disposto a ouvir um não, ouvir um vai procurar o que fazer, mas chegar. A obra de Deus, ela é feita por pessoas ousadas, corajosas, como o apóstolo Paulo. Rapaz, você vai sair daqui de Jerusalém. Jerusalém você tem toda a segurança. Se você precisar de reforço, porque ele não foi só, ele foi acompanhado. Foi acompanhado. Mas se você precisar de reforço, vai que os cristãos se revoltam. Ele não tinha medo, ele partiu para cima, porque no coração dele, ele acreditava: estou servindo a Deus, e para servir a Deus tem que ser homem de coragem, tem que ser intrépido, tem que encarar os medos, enfrentar os desafios. Quando o Senhor Jesus escolhe o apóstolo Paulo, Jesus sabe que este homem é corajoso, que esta coragem que antes era usada contra o evangelho, depois da conversão ele ia usar a favor do evangelho. Eu lembro de um momento.
está com 1 ano ou 2. Nós nos reunimos, alguns pastores, e nós iríamos protestar contra algo que nós víamos como injusto. Injusto. Em prol da justiça, nós íamos nos colocar reivindicando o que era certo. Eu lembro que, na ocasião, sabendo as autoridades desse movimento, dezenas de pastores, com outros valentes, eles tinham infiltrado no grupo, alguns infiltrados no grupo que comunicaram às autoridades, as autoridades destinaram para o local de encontro, antes, é lógico, da hora marcada, vários policiais. Quando a gente ia chegando, já tinha alguns pastores lá. E eu lembro que no carro vinha uns 5, a gente foi uns 4 carros. E aí o carro cheinho, aí tinha uns pastores que diziam assim: rapaz, tem polícia aí, mas se der confusão aí, vão querer agredir a gente, não sei o quê. Não, a gente vai só, é uma manifestação pacífica, não tem por que nos agredir. E eu lembro que quando a gente ia chegando, os policiais já estavam agindo de forma que estavam dispersando a multidão, não queria que se juntasse. Já tinha um grupo lá que tinha chegado mais cedo, mas os que vinham chegando eles já estavam impedindo. Não, pode ir para lá, não, me dá documento, não sei o quê. Estava ameaçando dar multa, essas coisas, né? Não ia bater porque a gente não estava reivindicando nada de errado e nem estava com violência. Então eles usaram dessa estratégia de cansar a gente, de ameaçar com multas, etc. e tal. E eu lembro que um pastor, amigo nosso, conhecido nosso, ele fez o seguinte comentário: irmão, no tempo que eu era funkeiro, dos baile funk, eu não tinha medo. Eu não tinha medo de encarar os vagabundos. Eu não tinha medo de apanhar de policial. E até apanhei. Agora que eu sou crente, servo do Senhor, e estou lutando por uma causa justa, agora é que eu não tenho medo mesmo, se necessário, apanhar de policial. Porque às vezes acontece, né? A manifestação pacífica, mas pode ter alguma coisa. Então, ele demonstra aquilo que eu vejo na história de Paulo. Eu não tinha medo quando era do mundo, quando eu estava a serviço de Satanás, de encarar algumas coisas. Como é que agora no Evangelho eu tenho medo? Eu tenho medo de entrar em determinados bairros. Eu tenho medo de evangelizar determinadas pessoas. Eu tenho medo de entrar em alguns becos. Eu tenho medo. Que história é essa? Se a pessoa tem medo depois de crente, é que ela nunca teve coragem antes de ser. Se ela tem medo de alguns trabalhos para o Senhor, significa dizer que antes de ser crente, aí é que ela era medrosa mesmo. Mas o que eu quero falar nesta manhã é que as nossas virtudes, como o zelo, como a coragem que nós tínhamos antes, ou outras virtudes que nós tínhamos antes de nos converter, agora é que essas virtudes devem florescer,
Agora que essas virtudes devem se manifestar, porque agora elas estão a serviço de algo que é real, que é permanente, que é maravilhoso, que é poderoso. Agora essas virtudes estão a serviço do reino e do rei. O Paulo, que estava disposto a ir atrás dos crentes sem saber o que podia acontecer com ele, é o Paulo também que vai estar disposto a encarar os endemoniados e dizer: deixa essa vida do nome do Senhor Jesus, sabendo que ele podia ter retaliação, e ele teve. Ele levou uma surra, porque enfrentou um demônio e colocou a vida em liberdade. Ele levou uma surra, ele levou uma pisa, ele estava todo dolorido, mas ao invés de se maldizer, ao invés de questionar a sua atitude, será que eu agi certo? Será que não tinha outro meio de se fazer? Será que não era o tempo? Não, ele entende que ele foi usado por Deus, ele entende que a sua coragem foi devidamente aplicada. Antes eu era corajoso no mundo, agora que eu sou corajoso mesmo servindo ao Senhor. E ao invés de ele murmurar, ele canta hinos e ele ora a Deus, e Deus se agrada tanto, Deus confirma que ele está certo, fazendo o quê? Mandando um terremoto de poder. No encontro ele cai, no encontro só ele vê. Os outros que estavam com ele, ouvem algo estranho, mas só vê, só tem a visão do Cristo glorificado, aquele que Cristo escolheu, Paulo. E como Cristo falou para Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Ele é para mim um vaso escolhido. Então, além das virtudes do apóstolo Paulo, dessas duas virtudes, porque tem muitas outras, eu quero também pontuar isso, o que Jesus falou acerca dele. Ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Jesus se viu obrigado a falar isso para Ananias, porque Ananias quis questionar a decisão do Senhor. Senhor, tem certeza que é para mim, é esse homem? Andam falando dele, o que se sabe dele é que ele persegue a tua igreja. Sabe, às vezes, há crentes que agem semelhante a Ananias. Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Em outras palavras, Senhor, o Senhor tem certeza do que o Senhor quer fazer? Será que o Senhor não está escolhendo errado? Jesus escolhe errado, irmãos. Deus escolhe errado, irmãos. Mas tem crente que acha que Jesus erra. Tem crente que acha que Jesus erra quando alguém que para nós ou para a sociedade é alguém irreconciliável, um assassino, um estuprador, se converte. Tem gente que acha que Jesus errou. Como se os nossos pecados não nos levasse ou nos estava levando para o mesmo lugar que esse tipo de pecador estava sendo encaminhado, lugar de tormento distante de Deus. Eu lembro de irmão que dizia assim: graças a Deus que na Manancial não tem esse tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa aí, pastor, esse povo aí das drogas, do crime, do tráfico.
Meu irmão, não tem ainda. E não tem porque Jesus ainda não salvou. Mas é para ter. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio curar os doentes. Ele veio dar vista aos cegos. Ele veio libertar os que estão em cativeiros. Ele veio anunciar um ano aceitável ao Senhor. Ele veio restaurar os quebrados, os quebrantados de espírito. Jesus veio para os miseráveis pecadores. Ele não veio para os bonzinhos. Ele não veio para os que se acham bons, que não percebem a sua necessidade. Ele veio para aqueles que reconhecem a desgraça que é a sua vida, o quão distante está de Deus, o quanto necessitado é, o quão perdido é. Jesus veio para salvar esses, e como disse o apóstolo Paulo, eu era um desses pecadores. Quer saber mais? Eu era o mais miserável deles. Você quer saber o que impulsionava o apóstolo Paulo? Era o amor que queimava pelo reconhecimento de quem ele era e da grandeza do que Cristo fez por ele. Ele escrevendo a Timóteo, ele diz isso: Jesus veio salvar os pecadores, e ele salvou a mim, o pior de todos eles. Eu que persegui a sua igreja, eu que espanquei os crentes, eu que separei famílias, eu que consenti morte, portanto assassino, co-assassino, por assim dizer, eu, miserável pecador. Agora tem uma coisa, eu reconheço esse Jesus que me amou e tão grande obra fez por mim. E sabe como é que eu reconheço? Não é em palavras, em ações. Eu vivo para o louvor dele, eu vivo para a glória dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou pronto a morrer por ele, aleluia! Porque é assim que vive alguém que reconhece a grandeza do feito de Cristo por ele. És para mim um vaso escolhido. Deixa eu dizer para você, eu creio, você é escolhido. Você é um escolhido. Aleluia. Eu ouso dizer nesta manhã, você é mais do que um chamado. Você é um escolhido. Qual a diferença, pastor? Não lembra não da Bíblia, crente? Do que está escrito, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu ouso dizer nesta manhã, você é mais do que um chamado. Você é um escolhido de Deus. Aleluia. Você foi alguém que ouviu o chamado e atendeu esse chamado. O Espírito de Deus te fez uma nova criação e agora você vive uma novidade de vida. Você vive uma proposta de vida dos céus na terra. Você vive não para você, você vive para Ele. Você vive para glorificar o nome dEle. Você vive para anunciar que Jesus é o Salvador. Você anuncia Jesus como Salvador através dos teus atos e através da tua palavra. Eu ouso dizer nesta manhã, você é escolhido. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus para anunciar as boas novas. Você é um escolhido de Deus para manifestar Cristo entre os homens. Aleluia. O Cristo que está nos céus está representado na terra. O Cristo que está nos céus é visto na terra. O Cristo que está no céu é percebido na terra. Através de quem? Através do escolhido, através de você, através de mim, através de nós. Eu ouso dizer nesta manhã, você é mais do que um chamado, você é um escolhido de Deus. Você sente essa palavra? Ei, você é um escolhido de Deus para esse momento. Você é um escolhido de Deus para esse tempo. De que tempo o Senhor está falando, pastor? Esse novo tempo que o Senhor tem trazido à nossa igreja.
Você é um escolhido de Deus para esse tempo. Quando eu estava aí sentado, vendo os meninos tocarem aqui, ministrarem um louvor, eu olhava para a face de cada um e a palavra que via ao meu coração era: eles são escolhidos. Eles são escolhidos para esse tempo. Aleluia. E a palavra que vinha ao meu coração é: vocês são escolhidos para esse tempo, porque Deus está preparado para esse tempo. Porque Deus tem preparado para esse tempo, nós somos escolhidos. Eu quero falar desse último ponto e encerrar. O apóstolo Paulo, na ousadia e no zelo que ele tinha, e agora esse zelo, essa ousadia, esse amor, direcionado pelo Espírito, o apóstolo Paulo se torna um instrumento poderoso de Deus na terra. E ele volta, ele anuncia Jesus em Damasco, ele volta para Jerusalém e ele começa a pregar, e prega, e os irmãos que tinham medo dele ficaram desconfiados e não deram a devida importância, melhor, não deram a credibilidade à mensagem do apóstolo Paulo. Sabiam que ele estava pregando a verdade, mas o coração deles estava meio que bloqueado a mensagem dele devido ao que ele fez no passado, devido à perseguição que ele fez à igreja no passado. E eles olham com desconfiança, não dão a devida credibilidade. O passado de Paulo é trazido à tona e isso se torna uma muralha para o seu ministério em Jerusalém. Irmãos, isso é uma das primeiras coisas que acontece quando a gente se converte. A gente vai começar a pregar, testemunhar: Jesus é Salvador, Jesus quer te salvar. Estou falando de mensagens, estou falando de testemunho. As pessoas apontam logo o nosso passado. Eu lembro que no começo da minha fé, os carinha que eu andava, né, como diz o Cris, os carinha, eu me converti no Serve Luz e passei 2 anos no Serve Luz, fortalecendo. E só depois de 2 anos, Deus fala, irmão. Deus fala. E Deus falou comigo: vai aos teus. Era madrugada e nós estávamos saindo para o evangelismo da madrugada todo sábado. Passávamos a noite toda evangelismo. Terminávamos às 5 da manhã, meia-noite às 5 da manhã. E nós estávamos andando, eu lembro como hoje. Tinha alguns guerreiros na minha frente. Era o grupo, né, chamado Guerreiros da Última Hora. Quando Deus falou comigo: vai aos teus. Estávamos mais ou menos há 1 ano e 2 meses evangelizando pela madrugada. Olha, Deus me deixou 2 anos, quase 1 ano, perdão, e 2 meses evangelizando pela madrugada. Deus me preparou esse tempo todo para depois dizer: agora vai aos teus. Eu entendi, era para que eu fosse no Campo do América, evangelizasse a minha família. E é claro, evangelizar os meus amigos. Tem uns detalhes, fica para outro momento. Eu lembro que eu cheguei em alguns dos amigos testemunhando, né, que eu tinha aceitado Jesus, evangelizando. E um dizia assim: tu? Eu não acredito não. Aí riam, tinha uns que riam, tinha uns que davam aquelas datas, sabe aquelas datas? Tipo assim: macho, eu não dou 3 meses para tu.
Eu já estava mais de ano. Mas eu lembro que passou-se o tempo e realmente foi uma ordem de Deus eu ir para o Campo do América, tanto é que resultou em evangelismo lá, em grupo, resultou numa igreja que está até hoje, a Congregação da Aldeota, do Ministério Fortaleza. Então houve outros evangelismos e eu lembro que essas mesmas pessoas, esses mesmos amigos que desacreditaram por lembrar do meu passado, depois eles estavam me pedindo: ore por mim. Eu estou vendo realmente o que Jesus fez na tua vida. Ore para que eu também um dia possa aceitar esse Jesus que você aceitou. Aleluia. É assim, irmãos. No começo não dão crédito para nós, e dependendo do nosso passado, lança até no nosso rosto. Agora tu é crente, depois que fez isso, depois que fez aquilo. E é por isso mesmo que eu precisava de Jesus. Não se preocupe, que aqueles que não te deram crédito no passado vão ver a glória de Deus na tua vida, vão ver o Espírito de Deus agir na tua vida e vão ter que testificar: Jesus Cristo mudou, transformou a vida dele e a vida dela. Verdadeiramente Jesus salvou esta vida. O apóstolo Paulo é tomado por Barnabé, que viu que não tinha condições dele estar em Jerusalém, e leva Paulo para Tarsos. E Paulo fica em Tarsos algum tempo. A gente não sabe quanto tempo, não tenho a certeza. Mas veja bem, em Jerusalém ele não é aceito pela igreja. Quem está me ouvindo, diga amém. Em Tarso ele não é aceito por sua família, porque a família dele era uma família de fé na lei. Paulo fica entre os crentes que não lhe aceitam e a família que lhe despreza. E o Barnabé, que o levou até lá, vai embora. Portanto, Paulo fica um período em Tarso, o período do anonimato, do esquecimento e do desprezo. Imagine como é que ficou o coração de Paulo. Não era aceito pela igreja, não era aceito pela família. Paulo provavelmente voltou a fazer tendas. Ele era fariseu, respeitado entre os fariseus, e agora, o tanto que ele era respeitado, agora ele é na mesma medida desprezado. Imagine esses meses, ou esses anos. Como assim? Porque Ananias disse para ele: você é para o Senhor Jesus um vaso escolhido para levar o nome dele a gentios, a reis e a Israel. Quando ele lembrava, imagina ele lembrando dessa mensagem, imagina ele lembrando desse recado, imagina ele lembrando do encontro: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem tu me persegues. Imagina ele lembrando da visão, ele lembrando da convocação divina, ele lembrando do seu chamado, mas ele olha a realidade e está tudo diferente. Não há um ambiente para ele pregar. Ele até tentou em Jerusalém, mas foi rejeitado. Ele com certeza tentou falar aos seus familiares, mas foi rejeitado. Mas a Bíblia diz, no capítulo, acho que é no capítulo 10, que uma igreja floresceu em Antioquia, e os apóstolos enviam a Antioquia Barnabé. Barnabé, chegando lá, vê uma igreja avivada, uma igreja florescente, uma igreja cheia de vida,
E estando em Antioquia, Barnabé se lembra de Saulo e vai até Tarso buscar Saulo. Você imagina esse encontro? Saulo está esquecido, desprezado, rejeitado, há alguns dias, alguns meses, mas de repente ele vê novamente aquele que o levou para lá, Barnabé. E quando Barnabé chega perto dele, diz: Saulo, eu vim te buscar, porque tu és um vaso escolhido para anunciar o nome do Senhor para gentios, reis e Israel. Eu tenho uma missão para você. Jesus precisa de você em Antioquia. A obra vai ser renovada na tua vida. O teu ministério vai ser restaurado. O teu chamado vai ser vivificado, porque tu és um vaso escolhido. Sabe quem representa Barnabé? Representa o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que guiou Jesus ao deserto para ser tentado. É o mesmo Espírito Santo que, quando Lucas diz que eles vêm do deserto cheio do Espírito Santo e de poder, é o mesmo Espírito Santo que está no deserto e que do deserto leva Jesus para fazer uma grande obra. Barnabé representa o Espírito Santo que foi deixar o apóstolo Paulo para um período de silêncio, um período de anonimato, um período que era de preparação. Mas é o mesmo Espírito Santo que vai buscar, como quem diz: chegou a hora, agora é o tempo, agora é o recomeço. Agora o teu ministério vai florescer. Agora a obra vai ser realizada. Agora aquilo que eu prometi fazer através da tua vida será feito. Chegou a hora. Sabe o que é que esta palavra me diz nesta manhã? Que é chegada a hora. O tempo do anonimato, o tempo de preparação acabou, se cumpriu na igreja Manancial. Agora o Espírito Santo está dizendo: chegou a hora. Chegou a hora do recomeço. Chegou a hora da realização da obra que eu tenho prometido. Chegou a hora. É o recomeço. Eu creio nisso. Eu creio que nesta manhã o Espírito Santo está nos visitando, como visitou Paulo em Tarso. Você crê nisso? Fique de pé, por favor. Você lembra como esta igreja começou? Em evangelismo, em missão, fazendo a obra aqui, de forma poderosa, ousadamente, zelosamente, que nem Paulo em Jerusalém. Mas veio sobre nós algo que nos abateu. E nós estamos há alguns anos como em silêncio, no anonimato. E ontem, conversando com a irmã Elza e com o irmão Nonato, ela lembrou algo importante. É a primeira viagem missionária da Manancial. A Manancial fez a obra aqui. Mas agora nós vamos fazer a primeira viagem missionária depois de um tempo de anonimato, de silêncio, nós resguardados nos nossos cultos, nos nossos trabalhos dentro da igreja. Eu vejo esse momento como se o Espírito tivesse
vindo, como foi Barnabé direcionado até Tarso. Você pode imaginar comigo Paulo pensando: Barnabé, eu pensava que tu tinha se esquecido de mim. Eu cheguei até a desacreditar que Deus tinha um chamado na minha vida, que Ele tinha me escolhido para uma obra tão grandiosa. Porque nos períodos de silêncio, de anonimato, quando as coisas que nos foi prometidas parecem tão impossíveis e tão distantes, a gente chega a questionar assim. Mas quando o Espírito de Deus veio, ou quando Ele veio, tudo é restaurado. Tudo que parece ser impossível passa a ser visto como possível, porque Deus muda os pensamentos, muda o coração, muda a disposição da alma. É como se a alma tivesse prostrada, quebrada, ferida, e quando o Espírito Santo vem da forma que só Ele se aproxima e sabe chegar, a alma que estava quebrada, prostrada, logo é erguida, é levantada, logo vem vigor, logo vem disposição. Eu estou crendo que esta primeira viagem missionária da Igreja Manancial é semelhante ao novo tempo que Barnabé levou a Saulo, o tempo que de fato reiniciou, de fato começou o seu chamado. Nós fizemos aquela obra no começo e acreditávamos: esse é o nosso chamado. Se eu te disser que ali era só o começo, o que Deus vai fazer através da Igreja Manancial, aleluia, em missões, está começando agora. Está começando agora com esta viagem. Crateus, ou pega esta palavra, porque eu sinto a direção de Deus para falar isso nesta manhã. E lembre-se do que Ele já falou: você é escolhido, você é o escolhido para este tempo. Você é o escolhido para este tempo, para o que Deus vai fazer a partir deste tempo que se iniciou. É a primeira de muitas. 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 O vaso escolhido não vai ficar sempre no anonimato. O vaso escolhido nunca vai ficar sempre no esquecimento. O vaso escolhido, ele não vai ficar sempre abandonado. O vaso escolhido, ele não vai ser desprezado. O vaso escolhido, ele não vai ser rejeitado. O vaso escolhido, ele não vai ser abandonado. Tem um tempo para ele, tem um tempo para ele, tem um tempo para ele. A Igreja Manancial, o tempo dela chegou. O nosso tempo chegou, igreja. O nosso tempo chegou, igreja. Dispõe teu coração, crente. O zelo que você tem, aplica na obra do Senhor agora. A coragem que você tem, aplica na obra do Senhor agora. As virtudes que você tinha antes de ser crente, amplia ela no poder do Espírito Santo e aplica na obra de Deus agora. Aplica na obra de Deus agora, agora, a partir deste instante, a partir deste tempo. É chegado um novo tempo para nós. Feche os teus olhos. O que você tem de virtude? O que você tinha de virtudes antes de ser crente? Você era generoso, você era dedicado no que se dispunha a fazer, você era organizado,
Você é organizado? Quais são as tuas virtudes que Deus te deu antes mesmo de você se converter? O Espírito Santo te lembra. Aplica na obra do Senhor. Você não tem que piorar vindo para Jesus, você tem que melhorar. Sabe o que é que eu sinto a direção para te falar nesta manhã? Juntamente com esses dons naturais, busca os dons espirituais. Acrescenta mais dons à tua alma. Acrescenta mais dons à tua maleta de ferramentas, aleluia, porque Deus vai nos usar nesta terra. Escute, Deus vai nos usar nesta terra. Tu és um escolhido, tu és mais do que um chamado, tu és um escolhido, tu és mais do que um chamado, tu és um escolhido. Chegou o tempo, não tem mais tempo para estar jogando, desperdiçando. É tempo de se aplicar, é tempo de se dedicar, é tempo de se entregar, é tempo de se render, é tempo de se lançar. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esta palavra, por essa direção, eu creio. E te pedir, venha sobre nós, que venha de nós que venha de ti a força que nós precisamos, assim também como a direção que nós precisamos tomar. Que venha de nós, venha de ti a nós os recursos que nós precisamos, no nome de Jesus.